Vozes do Atlântico. Bom dia, são 9 horas nos Açores. Olá, bom dia. 9 horas, alguns segundos. Bom dia, Açores, por aqui, manhã de quinta-feira, hoje. É dia 11 de junho de 2015. Como é hábito, às quintas-feiras, connosco o Sr. Padre Vítor Arruda. Bom dia, Sr. Padre. Bom dia, Célia. Está tudo bem contigo? Tudo bem consigo, Como a semana? se vê, não é? A semana está sendo ótima. Com o feriado ali pelo meio. Os feriados que não são religiosos, gosto mesmo de descansar. Faz bem. Faz bem estas Dá para paragens. recarregar baterias. Porque nós somos humanos e precisamos também descansar. Isto não é só trabalhar, também... Eu gosto imenso de, uma vez ou outra, não ter nada que fazer, no sentido de não ter nada programado, para não estar com esta ansiedade própria das programações, que as programações implicam. Estar ali, posso fazer depois alguma coisa, mas por livre iniciativa, ou sem O facto de nós previamente programado. não termos horários. Eu gosto imenso disso. E faço, sempre que é um feriado que não é religioso, eu aproveito para quebrar esse ritmo, essa rotina das coisas, da agenda já estabelecida. Faz-me bem. Liberta um bocadito. É verdade. Hoje vamos falar... Hoje é quinta-feira, vamos falar do 11º domingo do tempo comum. E ele fala da esperança e da paciência, que são duas... Ainda ontem o Presidente da República falava muito na esperança e na confiança. No discurso que ele fez no dia 10 de junho, por 9 vezes ele falou na palavra confiança. E, de facto, a história fala das pessoas que têm confiança, que têm coragem, que são otimistas, que lutam contra as tempestades e as marés menos boas da vida. A história fala dessas situações. E isso é importante. Os profetas da desgraça nunca ficaram na história. Nunca ficaram na história. Fazem ali moça, ou fazem assim um certo alarido na altura, mas depois não ficam na história. Os profetas da desgraça. Infelizmente, está um bocadinho abalada esta confiança. Pois está. Nós temos que recuperá-la. Nessas situações, nós temos que buscar forças ao nosso passado, à nossa história, e perceber que sempre soubemos sair das situações. Por cima, aprendendo as lições da história. É importante aprender as lições, para não cairmos nos mesmos erros. Mas é importante. E é claro que o Evangelho, neste fim de semana, fala muito dessa esperança e dessa paciência. A paciência é de facto uma virtude importantíssima para os nossos dias, e principalmente para os momentos difíceis, porque a gente torna-se impaciente e queria ver já a situação resolvida, queria chegar já ao amanhã, queria ver como é que a gente vai recuperar económica e financeiramente em muitas situações no nosso país. É preciso paciência. A doença do século XXI, o stress, é inimigo da paciência. É muito inimigo. A paciência parece um anacronismo, uma coisa que já está fora do tempo, não, mas não é. Tem muito sentido. E a gente tem que aprender muito com Deus. Deus é de uma paciência infinita. Ele sabe esperar, até o tempo todo do mundo para esperar por nós e para esperar pelo nosso ritmo e para ter paciência connosco. Os nossos pais têm imensa paciência connosco. Nós não queimamos as etapas dos nossos filhos. O teu filho tem 9 anos, não é? Vai fazer 9. Está quase a fazer 10. Não podes esperar dele que ele tenha 20 anos, não é? Nem na mente, nem na responsabilidade. O teu filho tem 9 anos, pronto, é 9 anos. Tu querias que ele às tantas já tivesse outras atitudes? Não, nós temos que respeitar os ritmos. Deus respeita os ritmos. E os ritmos também não têm só a ver com a idade. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo. O seu próprio ritmo. Uma pessoa de 20 anos pode ter um ritmo diferente de outra de 20 anos, porque teve uma história de vida diferente. Tem uma história de vida diferente e a gente tem que respeitar.
A paciência é de facto uma virtude extraordinária. Há uma publicidade que tu dizes aí, não sei se és tu, tenho a impressão que é na rádio, de 7 milhões de sonhos. Tem a ver com... Não é? Exatamente, tem a ver com as mini jornadas do ambiente que vão acontecer. 7 milhões de sonhos tem a ver com os 7 milhões de bilhões de seres humanos, não é? É verdade. Eu até já lhe vou dizer qual é a frase correta. 7 milhões de sonhos, um só planeta. Não é esta? É essa, é. Consuma com moderação. Nós... É uma frase que é feita, direcionada para o ambiente, mas nós podemos pegar nela e... É isso, eu acho. É que nós somos muitos. Nós somos muitos. E os problemas do mundo têm muito a ver com a falta de paciência que temos com o ritmo uns dos outros, de aceitar o outro tal qual ele é. Isso implica a paciência. Mas antes de ler o Evangelho, eu queria dar um bem-aja ao povo de Santa Maria. A procissão de Corpo de Deus foi um sucesso. Eu tenho 20 e tal anos de padre, já estive em 2 matrizes, na Ribeira Grande e em Ponta Delgada, como padre. Todas as matrizes do mundo têm uma procissão de Corpo de Deus, mas eu digo-te uma coisa, eu fiquei impressionado, muito impressionado, positivamente impressionado, com gente de todas as idades, os grupos da ilha, os grupos religiosos ou não. Eu estou de veras impressionado. O meu bem-aja, os meus parabéns, às tantas, a minha insistência na rádio sobre a importância, na rádio e nas homilias e na vida, sobre a importância desta procissão. Pode ter sido uma insistência demasiada, mas é porque de facto nós temos que descobrir, temos que viver do essencial e saber distinguir o essencial do secundário. E o essencial no cristianismo é Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento do pão, o Santíssimo Sacramento da palavra. Ali, na procissão, estava o Santíssimo Sacramento do pão. É o próprio Jesus que é ali, é Deus na terra. Queres ver Deus? Está ali naquela procissão, está ali. E, portanto, as pessoas perceberam isso e eu estou muito satisfeito mesmo, muito satisfeito. Foi uma procissão que ainda hoje me faz pensar. Tinha muita gente mesmo, muita gente. Um bem-aja a todo o povo mariense, todas as paróquias, porque aquela procissão não é da matriz, ela é feita nas matrizes, mas era uma procissão de todas as paróquias de cada Evoderia. Portanto, um bem-aja a todo o povo mariense, a todos os nossos irmãos cristãos que entenderam a mensagem e que participaram, já sabiam, com certeza absoluta já o sabiam, mas que disseram sim, marcaram presença, disseram presente, eu vou. Um bem-aja a todos. Estamos no ano de Marcos, voltamos ao tempo comum, portanto agora durante os próximos 20 e tal domingos vamos estar no tempo comum, que é um tempo em que não há festas especiais da vida, do ritmo da vida de Jesus, mas destaca-se o fim de semana, o domingo, o dia do Senhor. E a veste que o padre vai usar nas igrejas, nestes 20 e tal domingos, é a veste verde, veste da esperança do tempo comum. Marcos 4, 26, 34 é o Evangelho do próximo domingo, 11º. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz, por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus diz ainda que havemos de comparar o reino de Deus. Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Estas parábolas fazem parte daquele conjunto de histórias que Jesus conta, que a gente chama parábolas, que são histórias com uma lição, e que chamamos as parábolas do reino. Jesus queria falar do reino, o reino que ele veio instaurar. Jesus não veio fundar nenhuma religião. Ele era judeu, manteve-se judeu e morreu judeu. Na cruz diz
Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Portanto, ele morreu como judeu, não fundou o cristianismo. O cristianismo não é uma religião fundada por Jesus. Ele veio fundar o reino, anunciar o reino. A grande boa nova de Jesus Cristo é o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. Sou eu. É a pessoa de Jesus, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o projeto ou o sonho que Deus tem para a humanidade e que não desistiu dele. Esse sonho, na Bíblia, está apresentado no primeiro livro como sendo o paraíso. Esse sonho de Deus, no fundo, é o bem do homem, é o bem do ser humano, o bem da pessoa humana, que ele seja livre, que ele seja feliz. Mas esse sonho foi sempre alterado pelo homem. A intervenção do homem, a liberdade do homem, fez com que esse sonho muitas vezes não chegasse à concretização, não acontecesse. Mas Deus é teimoso e tem paciência. E a Bíblia mostra a teimosia e a paciência de Deus. Ele não desistiu do seu sonho, está aí a teimosia, e esperou que alguém fosse capaz de concretizar o seu sonho. Ora, Jesus foi o único que concretizou plenamente, excelentemente, totalmente o sonho de Deus, que a gente chama o reino de Deus. Jesus foi o único que o concretizou na pessoa de Jesus. E a partir de Jesus, Deus não intervém mais. Porquê? Porque já disse tudo o que tinha a dizer. Ele mostrou em Jesus Cristo, aos homens e às mulheres do mundo, que é possível viver de uma forma diferente, fazendo escolhas diferentes, como Jesus fez. Isso não é uma questão de viver há 2000 ou menos, com mais de 2000 ou menos 2000 anos, viver num tempo mais moderno ou menos moderno. As escolhas dos homens e das mulheres neste mundo são sempre as mesmas, independentemente do progresso. Não é a questão do progresso que implica mais ou menos com o reino. Jesus viveu há 2000 anos. Pronto, há 2000 anos, diz a Bíblia, para Deus é como o dia de ontem que passou. O tempo para Deus não conta muito. Ele soube esperar que viesse alguém que concretizasse esse seu projeto, esse seu sonho. Jesus, para falar, ele concretizou ele próprio, mas para nos deixar uma mensagem, uma linguagem, que a gente entendesse o que era o sonho de Deus e o projeto de Deus e o reino de Deus, ele contou histórias. Essas histórias chamam-se as parábolas do reino, as parábolas do reino. A primeira de hoje fala da semente e diz-nos uma coisa muito interessante aqui, em relação à semente. Ela cresce sem que o homem tenha intervenção. Diz assim, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente. Ele lança a semente. Dorme e levanta-se noite e dia enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. Ou seja, o reino de Deus já está em ação. A gente, quando olhar para o mundo e disser o mundo está perdido, estamos a anular o projeto de Deus e estamos a dizer que o mal é que venceu. E não é assim, não é verdade. Por isso é que temos que ser gente de confiança e de esperança, porque o bem já venceu. A cruz é a vitória do bem sobre o mal. Aparentemente parece o contrário, parece que os maus venceram e mataram Jesus. Mas a morte de Jesus foi uma fidelidade levada ao limite. Portanto, não é derrota, é uma vitória. Não foi, então quer dizer que o bem venceu. Agora, o bem vence não é forçosamente sem sofrimento. Implica muito sofrimento. Fazer uma escolha fácil e fazer uma escolha difícil, a escolha fácil às tantas não traz sofrimento, mas não me vai trazer tanta plenitude como a escolha difícil, que às tantas vai me trazer sofrimento. Mas as escolhas, é tudo uma questão de escolhas. Então, esta questão da semente tem muito a ver até com aquilo que a gente faz nas nossas famílias. Nós lançamos a semente. Os nossos pais, há pessoas às vezes que se queixam, dizem, em que é que eu falhei? Há pais daqueles que hoje têm 70, 60 anos e que às tantas veem que os seus filhos não são, por exemplo, em relação à igreja, não são praticantes, não são, e eles dizem, em que é que eu falhei? Em que é que eu falhei? Se eu cumpri, eu vivi aquilo que os meus pais me transmitiram. Eu quis transmitir também aos meus filhos a mesma fé, a mesma religião, que eles depois podiam fazer a escolha. Em que é que eu falhei para eles hoje não estarem a seguir a religião que eu segui? Este Evangelho de hoje é uma resposta a esses pais, a essas mães. É preciso saber esperar. A semente está lançada. A semente está lançada. Os jovens de hoje, nós sabemos, os jovens de hoje são pessoas que têm tantos valores. Nós vivemos num mundo com tanto facilitismo e com tantas facilidades para a gente se perder,
E os jovens não se perdem, a maioria dos jovens não se perde. A maioria dos jovens não se mete na droga. A maioria dos jovens não se mete por caminhos maus. A maioria dos jovens está em caminhos de felicidade, está em caminhos de oportunidades, está em caminhos de responsabilidade. É uma provação muito maior, porque eles têm todas essas tentações, digamos assim, e aguentam-se. Aguentam-se. Portanto, isto já é semente lançada. Quem é que deu a força interior aos nossos jovens, jovens, eu digo, vai desde os 15 até os 40, essa geração, até os 30 e tal, 40, essa geração nova que vive num mundo completamente diferente daquilo que os nossos pais viveram, que eles não podiam pecar muito, vamos dizer assim, porque não tinham tantas hipóteses de pecar, não é? Eles não podiam fugir muito, eles não podiam cair muito, não havia tantas armadilhas como nós temos. Mas mesmo assim, a maioria esmagadora das pessoas não se mete por maus caminhos. É sempre uma exceção. É sempre uma minoria. As pessoas são honestas, as pessoas são verdadeiras, as pessoas são boas, as pessoas perdoam, as pessoas são profissionais, as pessoas são competentes, as pessoas têm brilho no seu trabalho, os jovens estudam, seguem caminhos bons. Isto é semente lançada. Ser cristão não é só uma questão de religiosidade, de igreja, de dentro da igreja, do espaço igreja. Portanto, a semente está lá. A semente está lá. E quando um dia esses jovens tiverem filhos e criar os seus filhos, vão seguir os mesmos caminhos, porque eles sabem que esse é o caminho melhor. Por mais que isso exija mais responsabilidade deles, esse é o caminho melhor. E é importante nós percebermos que esta história da semente do Evangelho de hoje é muito importante. Quando a gente se dirige a Deus, na oração, pedindo-lhe coisas, Ele só nos dá sementes. Ele não nos dá as coisas já feitas. Ele não nos dá a solução das coisas. Ele não nos dá a solução de uma doença, a solução de um problema, a solução de um desemprego. Ele já nos deu as sementes. Nós nascemos com sementes de Deus dentro de nós, com todo o potencial para sermos tudo o que quisermos ser. Está tudo dentro de nós, é em semente. Agora, nós é que temos que desenvolver. A história da humanidade, na história da humanidade nota-se isso muito, muito bem. Nota-se isso, que os homens foram evoluindo na descoberta da ciência, da técnica, da medicina. Os homens foram evoluindo. Nós vivemos hoje numa época que é privilegiada em relação a 30, 40, 50 anos, há 100 anos. Nós vivemos numa época em que muitas descobertas já se fizeram e implicou vida de muita gente que antes morreram porque aquela ciência não tinha atingido ainda aquele patamar, aquela descoberta. Portanto, podemos pedir a Deus milagres, mas Ele o que nos oferece é sempre sementes. Não é a coisa já feita. Muitas vezes queremos que Deus faça um milagre especial na nossa vida. Resolva um problema, cura uma doença. Esquecemos que Deus já está a ajudar com todos os avanços que a ciência e a medicina têm feito. Nós já somos privilegiados. Vivemos numa época que avançou imenso para curas de muitas doenças que antigamente não conseguiam. O homem não conseguia. O ritmo de Deus, portanto, é o ritmo do homem. O avanço que nós fizermos às coisas, vamos dizer, aí está Deus, está uma pincelada de Deus, está uma semente de Deus. Na inteligência do homem, para descobrir as coisas, para empenhar a sua inteligência no bem, está aí já Deus a agir. Deus está aí já. Mas aí nesta parábola diz que a semente o homem só lança e ela germina sozinha e faz sozinha. Mas a semente não precisa de água para crescer. Não precisa que o homem... A água vem da chuva, ok? Vem da chuva. Mas, por exemplo, nós temos também que fazer por nós para que essa semente se desenvolva. Nós temos que fazer a nossa parte. É o tal, e na minha perspectiva, é o tal cuidarmos dela, pois, claro, colocarmos água e estarmos atentos e... Por isso é que eu disse, Deus só te dá as sementes. Nós é que temos que fazer por nós próprios. Se tu tiveres um saco de trigo, mas o mantiveres no teu palheiro e não o levares para o terreno, o que é que vai acontecer àquele saco? Às tantas eles vão germinar ali, mas não dão mais do que um saco. Se pegares naquele saco de trigo e o lançares, vai dar muito mais trigo, não é? Portanto, já tens as sementes. Agora o que é que vais fazer com elas? Isso é que é importante. O que é que fazemos com as sementes que nós temos? E depois, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Nós somos muito apressados. Vivemos no tempo da pressa. O tal stress que falávamos há pouco. Deus não tem pressa. Deus tem todo o tempo do mundo. Se uma coisa não for descoberta em 2015, se for descoberta só em 2040, não há problema nenhum para Deus. Porque 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. E nós não temos só 80 anos para viver, ou 90 anos, os seres humanos. Nós temos muitos mais anos para viver. Nós temos uma eternidade toda.
Nós não temos que esgotar toda a nossa vida nestes 80, 90 anos. Se eu viver numa época e tiver uma doença que ainda nesta minha época não houver uma cura para ela, eu estou sujeito a morrer dessa doença. Mas às tantas, a investigação que se vai fazer a essa doença hoje, amanhã os cientistas vão investir na descoberta de uma cura para essa doença. Eu não usufruí dela, mas fui um patamar, um apedrinho, um degrauzito, para que amanhã se descubra a cura dessa doença. Por fato de ter tido essa doença, dela ter aparecido. Uma doença original, uma doença nova. Imaginemos uma doença nova que me aparece. Nunca ninguém descobriu. É claro que os cientistas amanhã, hoje não conseguem descobrir a cura, eu morro dela, mas a partir dali vão fazer uma investigação que amanhã muitos homens, milhões de homens, vão usufruir da cura graças à minha doença. Pois, mas infelizmente... O meu tempo é limitado. Nós vivemos numa sociedade e num tempo em que as pessoas são muito viradas para o seu umbigo. E se eu estou com uma doença, eu quero que seja resolvido já. Eu penso só em mim. O mundo pode estar cheio de doenças. Eu não penso daqui a não sei quantos séculos que a doença que eu tenho vai estar resolvida e as pessoas vão conseguir... Pois, mas temos que pensar assim. Será que é um bocadinho de egoísmo das pessoas? Quem pensa só no seu problemazinho e acha que o seu problemazinho tem direito à resolução, não arranja um planeta diferente para viver. Arranja um planeta diferente. No planeta Terra não é assim. O planeta Terra atualmente tem 7 bilhões de pessoas. E quantos bilhões já morreram? Eu tenho 8 irmãos. 2 morreram. Minha mãe perdeu um filho com 8 meses e outro com 1 ano e meio. O Humberto e o Manuel. Dois filhos. O Henrique e o Humberto. 2 filhos. Porquê? Naquela altura morriam muitas crianças. Não havia as condições que temos hoje. Antigamente bastávamos ir ao cemitério que víamos a quantidade de... Credo, meu Deus. Era quase muitas crianças. Eu lembro-me de imensos funerais de crianças. Quando era pequenino, lembro-me de imensos funerais de crianças. Hoje em dia, devido às coisas... Pois, a evolução. As crianças de hoje são privilegiadas, vivem numa época diferente. Aquelas crianças daquela altura viveram no seu tempo, não se queimam etapas. Eu não posso me transpor para outra época. Eu não posso pegar em mim, congelar-me agora e esperar. Dizem que os homens querem se congelar, que já há gente a fazer essa experiência. Congelo-me agora e daqui a 40 anos vão-me descongelar para poder, nessa altura, usufruir das curas que vão haver. Não se pode fazer isso ainda. Os homens se evoluíram por aí, não tem problema nenhum. Como ser teleportado, não é? É muito chato ir para a América e levar 6 horas. Se eu conseguisse pôr a mão no peito e de repente já estava na casa do meu irmão, já estava na casa do meu irmão na América e no Canadá, era muito melhor do que passar por 6 horas num avião, que custa imenso estar num avião. Não é de medo, é do inchaço que me dá nos pés. Portanto, sim, eu vivo numa época que ainda não é possível. A gente está sujeitos também à nossa época. Temos muitos privilégios, mas ainda temos algumas contingências. E infelizmente a gente parece que vive em épocas diferentes. Porque é assim, para este lado, onde há mais dinheiro e um bocadinho mais de riqueza, as crianças têm direito a tudo. E depois nós vamos para a Etiópia e para aqueles países subdesenvolvidos. O Bangladesh, o Ruanda. E aquelas crianças não têm uma vacina, E isto não... O que é que a gente tem falado aqui tantas vezes? Os nossos problemas são problemas de pantufa. Ou seja, os problemas da África são problemas descalços. Os nossos são de pantufa. São coisinhas softs. E eles se calhar têm muita paciência. Oh, meu Deus, e para eles... a gente nem sequer tem água em casa ainda. Há gente que nem sequer tem água em casa nas Áfricas. E às tantas queixamos-nos de barriga cheia. Também temos problemas, a Europa também tem problemas, está tendo cada vez mais problemas. Também morre filhos na Europa, também morre maridos, também há acidentes, percebe? Isso tudo é natural, é o planeta Terra. É o planeta Terra. Agora não ponhamos Deus na história, porque Deus não dá papinha feita já. Deus dá sementes. Este Evangelho deste domingo é muito clarinho nesse sentido. Deus dá sementes, não dá papinhas feitas. E para Deus não há problema nenhum que uma pessoa morra hoje de uma doença que daqui a 10 anos já tem cura. A gente vai para Deus todos, de uma forma ou de outra. Isso é assim. É o ritmo lento dos homens, mas é mesmo assim. Deus não inventa vacinas, Deus não inventa curas, porque Ele não é médico. Ele deu uma semente aos homens, semente da medicina, da ciência, que os homens agora têm que ir fazendo crescer. Os homens é que têm essa capacidade de fazer essas descobertas. São os homens, não é Deus. A paciência
é o intervalo entre a semente e a flor. Eu gostei muito dessa frase. É o intervalo. Eu tenho que saber esperar que aquela semente um dia vai me dar uma flor lindíssima no meu jardim, mas agora ainda é uma semente. Eu tenho que cuidar dela como semente. Tenho que cuidar dela como semente. Posso não ser eu a ver a flor, mas eu tenho que fazer hoje, pela semente, o necessário para que amanhã alguém veja a flor. É o que os homens fazem na ciência, na medicina, é o que fazemos nos nossos filhos, no investimento que nós fazemos nos nossos filhos a todos os níveis. É isso mesmo. Nós temos que investir nas sementes. Fazer tudo o que temos que fazer à semente para que ela produza, para que ela surta o efeito para que foi criada, que é, a semente não é feita para estar num saco, é feita para ser lançada à terra, para produzir. Depois, se eu vir ou não vir a flor, não tem problema nenhum. Ou vir o fruto ou não, não tem problema nenhum. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Deixar a minha marca no mundo. Deixar a minha marca no hoje. Jesus deixou a sua marca na história. Oh, de que maneira? Que ainda hoje falamos dele. Agora é que os homens também deixarem a sua marca, fazer as suas escolhas. Eu acho que é um tema polémico, a gente sabe, porque quando se passa por situações, quando se passa por problemas nas nossas próprias casas, mas é como dizia Buda, quando uma mulher foi falar com ele, pedir-lhe um medicamento para que ela deixasse de ter a dor de ter perdido um filho. E ele diz assim, olha, o medicamento que eu te vou dar são sementes de mostarda. Por acaso está aqui no Evangelho a segunda... De mostarda? Mostarda. A segunda parábola é a semente da mostarda que é lançada à terra. E é muito pequenina a semente da mostarda, mas que depois dá uma árvore enorme. Ele diz, tu vais à casa de uma pessoa, vais correr a cidade e vais pedir uma pessoa que nunca tenha morrido de ninguém naquela casa, vais pedir sementes de mostarda e depois vais-me trazer, que depois vou-te fazer um medicamento para ti, para te curar da tua dor. E a mulher foi. Uma semana depois chega ao Buda e diz assim, eu não trago sementes nenhumas porque em todas as casas que eu bati à porta já tinha morrido alguém. Ou uma mãe, ou um pai, ou um irmão, ou um filho, ou um primo, ou um... Percebe? Casa assim. O sofrimento bate em todas as casas. A forma como lidamos com ele é que não é igual em todos. Conforme as nossas forças interiores, a nossa fé, a nossa maneira de lidar com a vida, o nosso realismo de vivermos num planeta que é limitado, que é finito, que está sujeito a tudo isso. É mesmo assim. É mesmo assim neste planeta. E eu digo essas coisas todas, para a minha casa também já passou, já perdi 2 cunhadas, uma com 27 anos, outra com 50 anos, deixaram filhos novos, já perdi, então faz parte da vida de todos os seres humanos. Tenho um irmão que é divorciado, com 4 filhos, faz parte da vida, todas as coisas chegam a todas as casas. Não é porque eu não tenho filhos, ou porque eu tenho uma família também. Chega a todos. Eu não falo assim de cor e não falo assim porque é fácil de falar porque as coisas não passam por mim. Não, eu falo assim por 2 razões. Primeiro porque sou um ser humano deste mundo, lido com todas as situações, tenho uma família que também passa por todas as situações possíveis. E segundo, falo assim para quando as coisas me aconteçam, eu ter a serenidade de lidar com elas, como eu aconselho os outros a lidarem também com elas. Quando as coisas me acontecerem, eu lembrar-me de tudo isto que vou dizendo. Eu prego para mim mesmo, no fundo. Prego para mim, para saber que é mesmo assim a vida. É mesmo assim. Jesus nunca reagiu assim de forma espantada a nada deste planeta. As pessoas não agem, reagem. Reagimos muito. O reagir é um agir já inclinado à partida. A gente, mesmo em relação aos comportamentos dos outros, mesmo em relação ao que nos dizem ou que nos fazem, nós não agimos em função de nós mesmos, mas reagimos àquilo que nos disseram ou que nos fizeram. Se eu for fiel a mim mesmo, às minhas convicções, aos meus valores, eu vou agir sempre em função disso e não em função do comportamento dos outros. Porque o comportamento das outras pessoas não pode condicionar a minha maneira de ser. Pois, mas não é fácil ter paciência diante daqueles que a têm em excesso. E a serenidade, e não é fácil ter a serenidade para nos momentos certos, agir com essa paciência necessária e com essa serenidade necessária. Nem sempre é fácil, mas isso também é um caminho, é um habituar-nos-nos. Mas a gente se habitua a tantas coisas na vida, isso também é um habituar-nos-nos. Uma pessoa que se habitua a reagir sempre a tudo e a todos, dá sempre uma inquietude, dá sempre um recado, faz isto. Essa pessoa pode fazer um processo
na sua vida de começar a agir de uma forma diferente. E portanto vai se habituar também a agir de forma diferente. Tudo é uma questão de hábito. Tudo é uma questão de hábito na vida. E também do valor que nós damos a esse tipo de investimentos interiores. Já disse aqui tantas vezes também, nós investimos em formarmos-nos profissionalmente, estamos sempre a fazer mais formações nas nossas profissões, investimos nas nossas casas, melhoramos as nossas casas, arranjamos carros bons, novos, diferentes, mas muitas vezes não investimos nas nossas emoções, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, no interior. E o maior investimento devia ser esse. O nosso maior investimento devia ser esse. Em tempo de verão, e aconselho sempre as pessoas, quando não há dinheiro para viajar para fora, viajemos para dentro. Mas viajemos para dentro não é só viajar para os Açores, é viajar para dentro de nós, descobrir o que somos dentro de nós, descobrir as nossas reações, as nossas ações, as nossas emoções, a forma como lidamos com as coisas que a vida nos traz. Isso também é um investimento que se faz. Isso também é um investimento. E é um trabalho que é preciso fazer muito. Para manter a serenidade diante de 10 pessoas que venham ter connosco com espadas e varapaus, como faziam com Jesus, não é fácil. É um trabalho que se vai fazendo. É um trabalho. Vamos conhecer agora a nossa agenda. A nossa agenda, estou iniciando a visita aos doentes neste mês de junho, antes do verão. Recordo que hoje começa já a seguir às 10 horas a visita aos doentes aqui na vila. Logo temos missa em Santa Casa às 17 horas e missa na Matriz às 19 horas. Amanhã há missa em São Espírito às 18h30. Recordo também, no próximo sábado, missa às 19 horas no aeroporto. No domingo, missa às 10 horas, Matriz e São Pedro, 11h15, Santa Bárbara, 11h30, Almagreira, 12h30, que é o horário normal da missa em São Espírito, será a missa em São Espírito, na festa de Santo António. É bom mesmo explicar-nos isso, porque nós estávamos aqui a divulgar que a missa, como há a festa em Santo António, seria às 12, mas não, é mesmo às 12h30. Como nós temos missas simultâneas dos dois padres, não é possível fazer a missa às 12 horas, porque um está celebrando a missa das 11h15 e o outro está celebrando a missa das 11h30. Portanto, só acabamos por volta de meio-dia e tal. Só a missa sempre ao meio-dia e meia. E a procissão às 18 horas. Recordo que na segunda-feira há a Ultreia dos cursos de cristandade, a última Ultreia deste ano pastoral, recomeçamos depois em outubro, será na Capela do Aeroporto às 20h30, a Ultreia para os cursistas. E para a semana, toda a semana, há missa nas paróquias e visita aos doentes em todas as paróquias no dia próprio de cada paróquia, a partir das 10 horas da manhã. Um bom dia para todos e todas as nossas ouvintes. Um abraço ao António Valente e à Fernanda, a todos os doentes, a todos aqueles que nos ouvem, essa confiança e esse saber esperar confiando que o ritmo de Deus é o melhor que nos pode acontecer. Deus não se apressa, Deus não tem pressa. Saibamos confiarmos-nos nas mãos de Deus. Obrigada. Bom dia.